Nós já vimos que as funções vetoriais, elas descrevem curvas nos nossos espaços, né? E a gente vai então utilizar essa característica para encontrar um resultado importante, que é o cálculo do comprimento de uma determinada curva dentro de um intervalo AB, desde que ele esteja definido por uma função vetorial. Então a gente vai considerar aqui, primeiramente, um intervalo AB e uma curva no intervalo AB levando no Rn. Vou chamar essa curva de gama, mas é simplesmente o nome de uma função. De tal forma que a derivada da gama existe e é contínua, né? Então, o comprimento da curva gama no intervalo AB, ele vai ser dado, né, a gente vai denotar pelo comprimento da curva gama no intervalo AB, como sendo a integral de A a B da norma da derivada da gama no ponto T dt. Observe que essa integral não é uma integral de uma função vetorial, é uma integral de uma função de uma variável, tá? De uma variável levando aí nos reais, porque é a norma de um vetor, tá bom? Mas a demonstração disso segue o seguinte passo. Eu começo aqui fazendo uma divisão do intervalo AB em vários pontos, tá? Uma partição desse meu intervalo, e vou formar uma linha poligonal, né? Formado por dois pontos sucessivos dessa partição. Então nós temos aqui alguns exemplos, né? A minha curva é esta em azul, tá? Esta em azul. Aqui eu tenho a primeira partição que eu tomei, então a poligonal que ela foi formada por esses pontos. Depois eu tenho a mesma curva, só que agora tomando uma partição mais refinada, né? Ou seja, com intervalos menores. Então você vê que ela está mais próxima da minha curva. Então, se eu medir o comprimento dessa curva poligonal, eu vou estar medindo ou aproximando o comprimento da minha curva. E é evidente que essa partição aqui com intervalos menores vai produzir um resultado melhor do que esta. Muito bem. O comprimento da curva poligonal vai ser dado de forma simples, né? A gente tem dois pontos. Qual é o comprimento dessa curva? Tem desse ponto para esse. Eu pego o vetor que se dá daqui para cá, então subtrai um de outro, né? E calculo a norma. Então, por isso que eu tenho aqui a norma da distância entre dois pontos sucessivos, né? E eu vou somar sobre todas as minhas partições. Mas cada ponto que eu pego, a norma desses pontos, eu posso então reescrevê-la aqui com uma diferença das respectivas coordenadas ao quadrado e somar todo mundo, certo? Bom, mas a gente sabe lá do cálculo de uma variável que existe o teorema do valor médio, ou seja, se a função é contínua, é diferenciável, então a gente pode, dentro desse intervalo, encontrar um ponto dentro desse intervalo que tenha a mesma inclinação que a secante envolvendo os pontos extremos, né? Então, eu posso reescrever justamente o termo que aparece aqui ou aqui, em qualquer um desses componentes, é essa parte de cima. Então, eu posso reescrever essa parte de cima como sendo a minha derivada da função gama j no ponto C e J, vezes essa diferença que são os meus ΔIs. Consequentemente, eu vou ter que, já que isso acontece para cada um deles, todos eles vão ter o ΔI ao quadrado. Então eu posso tirar em evidência e posso tirar para fora da raiz. Foi o que eu fiz aqui, né? Ou seja, cada um desses trechos vai ser ΔI a somatória da minha função de gama derivada, né, as componentes da minha gama derivada, aplicadas nos respectivos pontos. Tá? Portanto, eu cheguei à conclusão que a somatória de todos os intervalos vai ser a somatória dos ΔIs vezes a raiz
de cada componente aplicada no respectivo ponto que a gente obteve. Mas quando eu faço o ΔI tendendo a zero, isto aqui vai se aproximar da minha curva, né? E mais, esta soma vai se aproximar então do comprimento da minha curva. E esta soma aqui vai aproximar da minha integral da derivada, já que os CI e CN vão tender todos ao mesmo ponto. Então a gente tem, né, exatamente a primeira parte tendendo ao comprimento da curva e a segunda parte, que é a soma de Riemann, tendendo aqui à integral da norma da minha derivada. Tá? Então isso demonstra o teorema que diz que a gente consegue calcular o comprimento de uma curva no intervalo AB fazendo a integral da norma do vetor tangente, né, da minha curva naquele intervalo. Muito bem, tem um exemplo aqui para a gente encerrar e diz assim, calcule o comprimento da circunferência, né, R cosseno de t, R seno t, o t variando de 0 a 2π, o R maior que zero constante. Se eu calcular a derivada aqui, eu vou ter menos R seno t e vou ter R cosseno t. Na hora que eu faço a norma desse vetor, vai dar esse ao quadrado mais esse ao quadrado, vai dar R ao quadrado. Como eu tenho que tirar a raiz, eu fico com R. Portanto, o comprimento de 0 até 2π vai ser a integral de 0 a 2π de R dt. Vai ser R vezes t aplicado de 0 a 2π. Quando eu aplico em 2π, menos aplicado em 0, vai dar 0. Então, dá 2πr, como a gente já sabe que é o comprimento de uma circunferência, tá? Mas este método aqui, ele é interessante por quê? Porque ele pode ser aplicado aí para curvas no espaço, no R3, no R4, tá? A gente pode calcular esse conceito de comprimento dessa curva associado à curva dada, né? Ou seja, o comprimento de arco.